Por que será que o Lacan chamou a tristeza de covardia moral? Você já sentiu ou sente uma angústia tão intensa que parece não ter motivo? Segundo Lacan, essa angústia intensa é o real batendo na tua porta. Mas e o que é que isso significa? Fica aí que a gente vai descobrir. Olá para você que chegou ao canal. Eu sou João Pedro, sou psicólogo e psicanalista e você está aqui na trilha das nossas aulas sobre psicopatologia lacaniana. Essa é mais uma aula dessa trilha que a gente está tratando sobre semiologia, especificamente, nesse livrinho aqui, né? E agora, nesse momento, nós estamos no capítulo Semiologia da Afetividade, o afeto que se encerra na estrutura. Então, eu já li isso aqui, né? Mas assim, já tem um tempo. E agora, assim, eu lendo, né? Pensando aqui na aula para vocês, e fiquei pensando como que esse capítulo especificamente, principalmente nesse lugar da trilha, começa a situar a gente dentro de uma ética já da psicanálise lacaniana, né? Ética essa que é a ética do bem dizer. Por isso que no começo eu já fiz aquela pergunta para vocês, para que a gente possa começar a pensar essa ética do bem dizer e começar a pensar o que é a estrutura dentro da psicanálise lacaniana e como é que a gente vai localizar ela nessa dinâmica de afeto. Então, o Lacan, em um dos seus seminários, ele vai trazer que a depressão é uma covardia moral, né? E o que será que o Lacan estava querendo dizer com isso? Será que ele estava querendo falar que o sujeito depressivo não tem força de vontade? É claro que não, né, gente? O Lacan, na verdade, ele faz uma leitura no sentido de situar o desejo a partir, na verdade, de situar a falta a partir do desejo, né? E aí, como é que isso acontece, tá? Imaginem o seguinte, para o Lacan, a depressão tem a ver com uma lida com a falta, aquela falta estrutural a qual os sujeitos precisam lidar, né? E na lida com a falta estrutural é que surgem as expressões estruturais da subjetividade, né? Então, a partir dessa falta que a gente vai ter, por exemplo, a composição da histeria, né? A composição da obsessividade, e a composição também de outras estruturas clínicas. Dentro desse sentido, é que o Lacan ele vai situar a depressão como essa fixação do gozo a um lugar mortífero, né? Lugar mortífero que coloca o sujeito a ficar fixado ali e não se posicionar no campo do desejo. Nesse sentido, ele acaba estando acometido por uma covardia moral. E aí, essa instrução lacaniana sobre a depressão já dá um norte, um horizonte sobre do que se trata essa aula, que é sobre o afeto dentro da psicopatologia lacaniana, né? Então, aqui no livro, tá? Os autores, que são Marcos André Vieira, Angélica Bastos e Antônio Teixeira, vão fazer, num primeiro momento, um apanhado histórico aí do conceito de afetividade, né? Apanhado histórico necessário para que a gente pense os manuais diagnósticos e para que a gente pense quais os desdobramentos dele, né? Da onde que surgiram ali aquelas ideias e quais são as incidências dela, né? Então, nesse primeiro momento, os autores trazem que o afeto ele é um paradoxo, né? Ele é um paradoxo que ele é subjetivamente evidente, mas ele é epistemologicamente obscuro. E como é que a psicanálise vai tratar isso? Ela vai tratar isso justamente em colocar o afeto numa intersecção entre linguagem e corpo. É uma maneira de não situar o afeto nem só na linguagem, onde faz a gente cair em idealismos, né? Nem o afeto só na biologia, onde faz a gente cair num reducionismo, né? Um reducionismo tal qual na idealização acontece. O exemplo da tristeza, por exemplo, sobre a covardia moral, né, já situa a própria tristeza dentro de uma inscrição simbólica que passa por uma vivência. É nesse sentido que a psicanálise lacaniana vai situar os afetos aí nessa intersecção entre linguagem e corpo. E aí os autores eles vão trazer que no começo, né, dessa historicidade sobre o conceito
de afetividade, eles vão trazer o Descartes, né? René Descartes, que vai ter a famosa frase do penso, logo existo. Logo, nessa perspectiva, a gente vê que o Descartes ele associou o afeto a um pensamento confuso, né? Vinculando o afeto a uma certa irracionalidade, né? Porque os afetos, como o medo, o amor, o ódio, dentro dessa perspectiva do penso, logo existo, eles acabam incidindo como perturbações da alma, né? Ou seja, eles são incapazes de serem reduzidos à clareza do cogito, do pensamento. Dando continuidade à história da afetividade, os autores vão trazer o psicólogo alemão Brentano, tá? Brentano, que vai pensar que o afeto é um fenômeno psíquico que não é intelectual. Nesse sentido, ele vai começar a separar aí aquilo que é do afeto, da linguagem, com aquilo que é das operações com aquilo que é das operações cognitivas, como, por exemplo, percepção, juízo, atenção, né? Essa é uma visão que vai influenciar fortemente a escola fenomenológica e vai manter essa ideia de afeto como categoria residual. Por isso que na escola fenomenológica, por exemplo, é muito usado a ideia, né, de figura fundo, certo? Se vocês não sabem mais ou menos o que é isso, eu vou colocar aqui para que vocês possam ter uma noção, né? Que a gente tem uma figura fundo. Isso aí é o que vai guiar a interpretação sobre alguns afetos dentro da escola fenomenológica. Dando continuidade, os autores eles vão trazer o Jaspers, né? Jaspers aí que é o que vai, inclusive, fundamentar grande parte do DSM, tá? O DSM que ele vai se pautar, então, a partir dessa definição do Jaspers, por uma definição de afeto negativa, né? Mais uma indefinição. Nesse sentido, o afeto é o que não se pode nomear. Para o Jaspers, por exemplo, a vivência afetiva é certa para o sujeito, mas incerta para a ciência, no sentido de que, por vezes, faltam palavras para nomear o próprio afeto. Lacan parte também da contribuição do Jaspers, mas ele faz um avanço, né? Um avanço no sentido de que ele entende que o afeto não é um dado pré-verbal, mas ele situa o afeto dentro de um efeito do discurso. Por isso que o sujeito é efeito da linguagem, por exemplo. E aí os autores dão continuidade, inclusive, para diferenciar aquilo que é afeto normal e patológico a partir desse histórico, né? E aí eles vão trazer ali dentro desse apanhado histórico que foram feitas algumas tentativas para tentar situar o que é normal, o que é patológico a partir do afeto. Uma das formas de situar isso é a partir da estatística, né? Então a gente pega um número X de indivíduos, vê como que é a incidência de determinado afeto neles, e a partir disso a gente consegue posicionar algo como patológico e normal, no sentido de como que aquele grupo amostral lidou com o afeto, né? Determinado afeto. Essa é uma tentativa que, por exemplo, não capta a singularidade dos sujeitos, ou seja, não capta a singularidade do afeto, e nesse sentido é uma abordagem que não serve à clínica, né? Serve à clínica para outros manejos, né? Para o manejo de pesquisa, por exemplo, mas não para uma questão singular própria, né? Do manejo clínico mesmo. E uma outra maneira também que os autores situam aqui para lidar com o afeto tem a ver com a intensidade e duração do afeto, né? Ou seja, aquilo que poderia se apresentar como excessivo, num determinado momento pode se apresentar como patológico também, né? Ou então aquilo que tem muita intensidade também pode se apresentar como patológico. A gente vê isso em dinâmicas do pânico, por exemplo. Na posição lacaniana, a gente percebe, né, esse afeto que surge em excesso, ou então que ele tem uma intensidade muito grande, né, ou então ele tem uma duração que é desregulada, como um efeito contingente de um afeto que ele é secretado pelo discurso, né? Discurso esse do grande outro simbólico. É dentro dessa perspectiva que a psicanálise lacaniana vai conseguir romper, né, com o reducionismo biológico, ou seja, a gente não vai ficar restrito às causas somáticas, no sentido do estudo da neurologia, dos neurotransmissores, né? E também a gente vai começar a perceber o corpo não como uma substância extensa, né? Mas sim como um efeito da estrutura simbólica. Efeito esse da estrutura simbólica, inclusive, que vocês podem
pensar no início dele ali dentro do estágio do espelho. Então, nesse sentido, a posição da teoria lacaniana é de que o afeto está ancorado no simbólico. Então, a gente tem, por exemplo, uma tristeza. Então, a gente tem, por exemplo, uma tristeza que ela está ancorada para uma perda no real. Entendem? E a tristeza está no lugar do simbólico. Então, nesse sentido, o afeto está ancorado no simbólico. Na patologia, o afeto ele vai escapar do simbólico e vai se fixar no real. É o exemplo, por exemplo, da tristeza como um gozo autodestrutivo, como essa fixação nesse gozo mortífero. Vocês podem pensar, por exemplo, que essa questão da tristeza como ancorada no grande outro simbólico, né? Vocês podem ver a questão do luto, por exemplo, né? O luto, ele é dado de um jeito aqui no Ocidente, enquanto no Oriente a gente tem outras formas de lidar com o luto, né? Existem culturas que festejam quando há a morte de um parente próximo. Essa festividade vai afetar a dinâmica de afetos, né? Ou seja, os afetos a partir daquela morte, a partir do resultado daquela festividade em relação a esse ciclo que se encerra, incide diretamente na maneira com que os sujeitos vão produzir o seu luto, né? Na maneira com que os sujeitos vão experienciar a ideia de perca de um ente querido. Nesse sentido, é que a gente pode pensar que o afeto está ancorado no grande outro simbólico, né? Inclusive, se vocês forem parar para pensar, o choro, que é uma manifestação biológica do corpo biológico, né? Ele tem incidência também em relação a isso que a cultura organiza. Então, nesse sentido, é que a gente tem a própria manifestação de um dado biológico atrelado a esse outro simbólico, da cultura, né, dessa organização cultural. Nesse sentido, então, que a gente vai ter o afeto como uma incidência de um dizer sobre o corpo. Por isso que a ética da psicanálise ela está pautada na ética do bem dizer, entendem? É a partir dessa leitura que eu estou trazendo para vocês, por exemplo, que o Lacan, lá na década de 70, tá? 70, 60, ele já vai pensar na tristeza como essa covardia moral, vai fazer uma crítica à patologização da tristeza dentro do capitalismo tardio. Que crítica é essa, né? Essa é a crítica de que reside na ideia de reduzir a depressão a um desequilíbrio químico, enquanto há uma exaltação da mania, né? Por exemplo, para a manutenção do capital, né, a gente tem um consumo e a produtividade que precisam ser normalizados, ou até precisam ser mantidos, né, nem que seja à base de medicação. E enquanto a tristeza, ela é colocada nesse lugar que precisa ser medicado para que não seja passado, ou seja, para que o sujeito ele não se perca ali na tristeza, né, entende? Por exemplo, vocês podem parar para pensar os efeitos disso na legislação, né? Parem para ver quanto é o tempo que um trabalhador seletista pode ter para que ele passe pelo processo de luto. Existe um tempo para que isso aconteça, e caso isso não aconteça, entra-se com medicação, né? Envia-se esse laborador para o apertar de parafusos, né? Vamos colocar assim. Então, nesse sentido, é que o Lacan ele já fazia uma crítica a essa exaltação da mania. E nessa direção, o Lacan faz uma relação entre a depressão e a recusa do bem-dizer, porque a recusa do bem-dizer tem a ver com esse não posicionamento dentro do campo do desejo, ou seja, dentro dessa lida com a castração simbólica, com o simbólico, né? E aí que se instaura uma tensão simbólica que vai culminar nessa tristeza. Nesse sentido, é que o sujeito precisa agir, entendem? E, por exemplo, dentro de um manejo clínico, né, o clínico precisa fornecer as ferramentas para que isso aconteça, né, para que o sujeito passe a tomar posição dentro do seu desejo. E aí o que é bem interessante aqui nesse livro, tá, é que, para além da depressão, eles também vão tratar dos afetos maniformes, né? O que seria isso? Seriam os afetos de mania, ou seja, a mania ela aparece quando o significante foge, quando existe uma falência desse ponto de basta. Isso que vai revelar a foraclusão do nome do pai, fazendo com que os significantes fiquem desencadeados sem controle. Esse tipo de euforia maníaca, ele é vazio de sentido e ele difere de uma transgressão, por exemplo, né?
Na transgressão, a gente tem uma lógica perversa, enquanto que nessa euforia maníaca, a gente tem uma lógica que o sujeito é refém dessa falta de sentido. Ela vai estruturar uma desorganização do sujeito, onde a fala perde o endereçamento ao outro. E, nesse sentido, vai se tornar um fluxo caótico. No livro, os autores trazem a psicanalista Colette Soler para falar sobre essa questão da transgressão libertina, que ela coloca assim, e também da euforia maníaca e como que isso tem diferenças. Eles trazem que os modelos dos manuais diagnósticos, né, a psiquiatria clássica, ela vai associar a mania como se fosse uma festa ou uma orgia pulsional, onde há uma liberação dos desejos reprimidos, né? E, nesse sentido, a Colette Soler faz uma diferenciação de que a transgressão ela não é inerentemente festiva, tá? Ela está falando da transgressão agora, que em muitos casos ela pode ser destrutiva. E aí ela usa exemplos das obras do Marquês de Sade, por exemplo, onde que a gente tem uma transgressão violenta e que não há ocorrência de uma elaboração, né? Nesse sentido, é que a gente pode pensar a problematização dessas categorias de mania à luz desse capitalismo, à luz dos manuais diagnósticos, à luz daquilo que a gente julga normal dentro da clínica. Então, vejam bem, a euforia maníaca não é equivalente à liberdade, tá? Mas é uma falha na estruturação simbólica do desejo. E essa falha acontece pelo desencadeamento metonímico do significante. Ou seja, a gente tem o significante que vai surgir para interromper a cadeia metonímica, conferindo sentido, né? É a palavra final que fecha um raciocínio. Na mania, existe um ponto de falha em relação a esse significante metonímico. E a cadeia significante ela vai se desenrolar infinitamente e não vai ter uma ancoragem simbólica, né? Nesse sentido, o sujeito ele vai saltar de um significante para o outro, né? Imaginem a seguinte frase, tá? Hoje está muito quente, portanto, irei estender roupa. Ponto final. A gente conseguiu fechar uma cadeia, né? Dentro de uma mania, dessa mania que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente tem algo funcionando mais ou menos o seguinte: hoje está quente, quente como fogo, né? E o fogo queima calorias, e aí as calorias engordam. Enfim, percebem que não há um fechamento da frase, ou seja, não há um fechamento dessa cadeia. Nesse sentido é que o sujeito ele fica atordoado, perplexo, sem ter um sentido para se ancorar. Isso aí vai aparecer na clínica através de pacientes maníacos que vão falar de forma incessante sobre temas que são desconexos, né? E eles não vão conseguir responder, por exemplo, à intervenção do analista, porque a mania é um retorno no real do inconsciente que foi fora incluído. Nesse sentido, a gente não consegue fazer uma intervenção ali, né? É preciso um manejo por parte do analista. Como é que esses afetos maniformes vão se diferenciar aí dentro da neurose e da psicose, né? Dentro da neurose, a gente vai pensar em algo do sintoma, como, por exemplo, uma mensagem cifrada. É o que vocês podem pensar, por exemplo, na questão da fobia, né? A fobia que vai ser uma metáfora de um conflito edípico. Vocês podem ver isso, por exemplo, no caso do pequeno Hans. Por quê? Porque na neurose, a cadeia significante ela é organizada pelo nome do pai, o que vai garantir a consistência simbólica, entendem? Então o sujeito ele vai ficar circulando ali dentro dessa organização do nome do pai. Já na psicose, a gente vai ter um significante autônomo, né? Um significante que vai escapar à rede simbólica e vai agir como um corpo estranho, porque a gente tem a ausência do nome do pai, a gente tem a fora-clusão dele. Isso vai impedir a estabilização do sentido e vai gerar isso que a gente vai chamar de desencadeamento metonímico. Bom, feito esses adendos aí sobre a psicose, a neurose e os afetos, né, a gente tem o afeto por excelência, né, que é aquilo que Lacan traz em relação à angústia, porque Lacan traz que a angústia é o afeto que não engana, é o afeto por excelência. Por quê? Porque ele vai revelar o limite entre o simbólico e o real, tá?
diferentemente do pânico, do medo, por exemplo, que é uma experiência direta com o objeto, né? Na fobia, a gente tem uma experiência direta com o objeto, por exemplo. E quando que a angústia surge? Bom, a angústia surge quando a gente se depara com a falta da falta, né? Por quê? Porque a realidade ela é construída sobre uma falta estrutural. Essa falta estrutural que é a castração simbólica, e os sujeitos eles vão se estruturar a partir daquilo ali, né? E a angústia surge quando essa falta desaparece e o objeto vai invadir o campo subjetivo. É o que o pequeno Hans, por exemplo, passava em relação aos cavalos. O Lacan traz, por exemplo, sobre a angústia que ela não é sem objeto, mas o que não significa dizer que ela tem um objeto. Entendem? Porque o objeto que vai se tratar na angústia é esse objeto que tem um estatuto especial de causa do desejo, que é o objeto A. E aí, inclusive, dando continuidade à questão do objeto A, da angústia, aqui no livro, os autores vão trazer a ideia da metáfora paterna e do objeto A para pensar os afetos. Justamente porque a metáfora paterna é que vai substituir o desejo enigmático da mãe pelo nome do pai e vai introduzir uma lei simbólica e também a falta, a castração. O objeto A ele vai ser esse resto que é inassimilável da operação, que vai escapar à simbolização. Por isso que o Lacan coloca o objeto A no lugar da voz, do olhar, né, do seio, das fezes. E nesse sentido é que ele vai aparecer, entendem? É aquele olhar, aquela forma com que o sujeito fala, aquela entonação de voz que vai te causar alguma coisa. E aí o objeto ele vai ter uma função na angústia. Quando a gente se depara em casos que o nome do pai é fora incluído, como por exemplo na psicose, o objeto ele vai retornar no real e vai causar alucinações. É o caso do presidente Schreber, por exemplo, em relação às alucinações auditivas, ou seja, as relações com a voz. A gente pode pensar também no olhar do grande outro. Na neurose, esse olhar do grande outro ele vai ser mediado pelo fantasma, né, que tem toda uma lógica. Na psicose, esse olhar do outro ele vai se tornar uma presença real persecutória do sujeito. Bom, essa é a aula de hoje, tá? Essa é uma aula que dá um norte, um horizonte para a ética psicanalítica, para além da patologização do afeto, né? Ética é essa que parte de uma crítica a essas formas dos manuais diagnósticos de patologizar, né? Em relação às escalas, por exemplo. E a ética do analista, ela é pautada em trabalhar com o objeto e normalizar o afeto, no sentido de fazer com que o afeto ele esteja alinhado ao que o sujeito necessita no momento. Dentro da psicanálise lacaniana, o afeto ele não é um sintoma, mas ele é um operador estrutural. Entendem? Eu espero que tenha ficado claro. E para mais elucubrações psicanalíticas, para mais aulas sobre psicopatologia, e, enfim, sobre o objeto A, e o que mais você tiver com vontade de ver, pode deixar o seu comentário aqui. Segue, curte, compartilha, e é isso. Fico por aqui. Um abraço.